Bom, pessoal, então aqui vamos gravar mais uma aula então de farmacologia. Essa aula é uma aula introdutória de endocardite, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a doença e um pouquinho também sobre o tratamento, para depois complementar em aula com a discussão dos casos clínicos, como a gente faz habitualmente. Então, vamos começar com uma pequena definição do que é endocardite. Então, a endocardite ela é uma infecção da face endocárdica do coração. Aqui nessa figura a gente pode ver o que significa isso, essa face mais interna do coração. Ela pode acontecer, ela normalmente acontece nas valvas cardíacas, que podem ser valvas nativas ou próteses valvares. A gente vai ver depois ao longo da aula que o fato da pessoa ter uma prótese aumenta bastante o risco de endocardite. E ela pode também acontecer em outros devices que a gente usa para tratamento de doenças cardíacas, como por exemplo o marca-passo, o CDI. Então, um paciente que tem um device também pode fazer uma endocardite do device, não necessariamente da face endocárdica do coração nativo. Na patogênese da doença, a gente normalmente tem que ter uma sequência de eventos para acontecer essa infecção. Tá? Então a gente vai ter que primeiro ter uma área de endotélio anormal onde é possível que se forme um trombo, porque o que vai ser infectado em geral é o trombo. Por isso que a chance de um paciente com uma valvopatia aumenta bastante a chance de endocardite, porque esses pacientes eles em geral têm áreas onde podem ser formados trombos. Depois a gente vai ter uma infecção desse trombo, que a gente vai chamar de nidos, com alguma bactéria que esteja circulando na corrente sanguínea. Então a gente vai ter que ter um segundo evento aqui que é uma bacteremia. Tá? Então é por isso que a gente vai entender também depois que existe algumas indicações de profilaxia para endocardite quando um paciente vai fazer, por exemplo, um procedimento dentário onde a gente sabe que existe bacteremia pelas bactérias que a gente normalmente tem na boca. E por fim, a gente vai ter que ter uma proliferação da bactéria, né, dessa bactéria que infectou, desse nidus, e uma formação de o que a gente chama de uma vegetação, que algumas vezes, muitas vezes, na verdade, é vista nos exames e faz parte dos critérios diagnósticos do endocardite, por exemplo, uma vegetação numa ecocardiografia. Né? Então, quando a gente tem esses três eventos, aí é possível que a gente tenha uma endocardite. Aqui a gente tem algumas imagens, aqui é uma imagem feita, né, não é uma imagem anatômica, onde a gente tem uma endocardite numa válvula aqui, onde a gente pode ver aqui representado pelo verde. E aqui a gente tem uma peça anatômica mostrando também uma endocardite bem extensa, com destruição da válvula, enfim. E em geral é isso que vai acontecer, né? O paciente vai ter a infecção, essa infecção vai causar uma insuficiência ou destruição da válvula, e muitas vezes os sintomas vão passar também por isso. Quando a gente fala da microbiologia, a gente vai ver que a maioria das endocardites são causadas por germes gram-positivos. Né? Então a gente vê aqui que isso é óbvio, é claro que vai variar um pouco de acordo com a população de pacientes, se é paciente usuário de drogas ou não usuário de drogas, paciente intra-hospitalar ou extra-hospitalar, mas em geral a gente vai ter o Staphylo aureus como o principal germe causador de endocardite, o Streptococcus do grupo Viridans como o segundo, depois a gente vai ter os enterococos, estafilocoagulase negativa, então veja assim que a grande maioria das endocardites elas acontecem por germes gram positivos. E é por isso que depois, quando a gente for falar do tratamento, a gente vai ver que a gente vai selecionar antibióticos para tratamento que tem uma boa ação contra gram positivos. É claro que existem outros grupos de bactérias que podem causar, por exemplo, as bactérias Racec, os gram-negativos não Racec, mas vejam que é uma porcentagem muito pequena e a gente vai suspeitar desse grupo de medicamento, desse grupo de patógenos, quando a gente tiver algumas condições predisponentes. Além disso, eu vejo que está fungos aqui, né? E isso é uma coisa que também a gente pode observar, que é a endocardite por fungos, que é uma endocardite em geral mais difícil de tratar, que muitas vezes vai requerer tratamento cirúrgico. Então, mas existe essa possibilidade de endocardite por fungo e não só por endocardite bacteriana, que é o que a gente vai focar aqui na aula pela maior prevalência. Existem alguns fatores de risco já identificados para a endocardite, tá? Que estão aqui listados nesse slide. Eu acho que a gente pode salientar aqui o uso de drogas injetáveis, o que parece meio óbvio, né? O paciente, quando ele está utilizando uma droga injetável, qualquer medicamento injetável também, mas em geral drogas, porque não existe tanta sepsia em usuários de drogas injetáveis, ele pode pegar um estáfilo que está na pele dele, jogar na corrente sanguínea, fazer uma bacteremia e com isso ter endocardite. Uma outra importante é que é pobre higiene bucal. Tá? Isso a gente sempre coloca, assim, porque pacientes com endocardite sempre tem que ter uma avaliação da boca, porque isso pode ser um foco de persistência da infecção, um foco de recorrência da endocardite.
Além disso, doença cardíaca estrutural, como a gente já falou, uma história prévia de endocardite, a presença do device, a gente já falou também, e pacientes que estejam em hemodiálise, até porque eles têm também acessos venosos frequentes, pacientes com HIV. Quando a gente fala de doença estrutural cardíaca, isso é importante a gente já começar a entender aqui agora, porque vai impactar lá depois na indicação da profilaxia. A gente está falando assim, de prótese valvar, tem que sempre lembrar daquela história de ter o trombo, né? Então são condições que vão causar possibilidade de formação de trombo. Então, paciente com prótese valvar, um paciente que transplantou e que tem valvopatia, paciente com endocardite bacteriana prévia ou cardiopatias congênitas, tá? Aqui a gente não vai entrar no pormenor, mas quando a gente tiver um paciente com cardiopatia congênita, especialmente com as cardiopatias não corrigidas ou corrigidas com material protético, são os pacientes que vão ter uma chance maior de endocardite. Aqui só umas imagens para a gente fixar melhor, prótese valvar cardíaca, então a gente tem aqui os tipos de prótese, né? A gente tem vários tipos hoje, muito mais do que está aqui nessa imagem, inclusive. Aqui na válvula aórtica, né? A gente tem uma prótese. Aqui a gente tem uma imagem da tetralogia de Fallot, que é uma das principais, não mais comum, mas uma das mais graves cardiopatias congênitas. A gente tem outras mais comuns, como a comunicação interatrial, comunicação interventricular, que são mais comuns que a tetralogia de Fallot. E aí a gente vai chegar no diagnóstico, né? Como é que a gente faz o diagnóstico de endocardite? A gente tem basicamente dois tipos de endocardite, que é a endocardite aguda e a endocardite subaguda. A endocardite aguda é aquela que aparece com mais sintomas, o paciente vem mais doente, em geral ele vem toxêmico, com sinais de resposta inflamatória sistêmica, e a subaguda, muitas vezes o paciente às vezes vai ter quadros mais arrastados, que são mais difíceis de diagnosticar. O quadro clínico ele pode ser inespecífico. Em geral, os pacientes apresentam febre. É uma causa de febre de origem obscura, por exemplo, que demanda uma certa investigação. Em geral, o paciente vai ter também um quadro de astenia. E a gente normalmente vai utilizar exames complementares e principalmente os critérios de Duke, que a gente não vai entrar aqui no detalhe, mas eles estão aqui. Os critérios de Duke são critérios diagnósticos para endocardite. Essa tabela aqui é do UpToDate, se vocês quiserem consultar depois com mais calma. Só vejam que a gente tem critérios maiores e critérios menores, e a gente vai precisar de uma combinação dos critérios maiores e dos critérios menores para fazer o diagnóstico. Como a gente pode ver aqui também nessa calculadora do UpToDate, onde a gente tem aqui, né? Se a gente tiver 2 critérios maiores, o diagnóstico está feito. Se a gente tiver um critério maior, mas 3 menores, o diagnóstico está feito. Se a gente tiver 5 menores, o diagnóstico está feito. Então vejam que a gente vai precisar ter uma combinação entre os critérios maiores e os critérios menores para fazer o diagnóstico de endocardite pelos critérios de Duke. Aqui de novo umas imagens só para ilustrar. A gente tem aqui alguns achados do exame físico que podem nos mostrar ou nos apontar para endocardite, né? Que a gente tem as manchas de Janeway e os nódulos de Osler. Então aqui a gente pode ver, né, que isso aqui é em geral causado por embolização séptica. Então o paciente tem uma endocardite lá, tem uma vegetação que está embolizando, mandando êmbolos para a periferia, a gente enxerga isso aqui. Como é que a gente vai tratar a endocardite bacteriana? Né? A endocardite bacteriana a gente vai ter que utilizar um antibiótico, um antimicrobiano, antibacteriano de amplo espectro, pelo menos inicialmente endovenoso. Hoje em dia a gente já tem alguns estudos mostrando que a gente, depois de um período, se o paciente estiver estável, a gente tem segurança de passar esse antibiótico para via oral e o paciente terminar o tratamento em casa, mas são pacientes selecionados. Tem um ensaio clínico bem interessante do New England de uns anos atrás mostrando isso. E por um longo período. Por que a gente precisa usar por um longo período? Porque aquelas bactérias, como a gente viu antes, elas vão formar nidos e vão fazer como se fosse um abscesso ali dentro do trombo, né? E isso vai causar o que a gente chama de biofilme. A gente pode explorar um pouco mais esse conceito na aula. E essa é uma das causas que o tratamento da endocardite bacteriana ele é medido em semanas. Então vocês vão ver assim, que no mínimo, quando tiver uma bactéria isolada, com um antibiótico direcionado, o paciente estiver respondendo bem ao tratamento, ele vai ser tratado por 4 semanas. Algumas vezes esse tempo de tratamento ele vai ser prolongado para 6 até 8 semanas, dependendo da bactéria que está causando a endocardite e também da resposta do paciente ao tratamento. Como a gente falou ali anteriormente na parte da microbiologia, a endocardite é causada por gram-positivos. Então, os antibióticos de eleição aqui vão ser os beta-lactâmicos, que a gente vai poder escolher entre eles. Depois a gente vai ver alguns exemplos aí, mas em geral a gente vai tratar com beta-lactâmico.
Existem alguns casos de endocardite que vão precisar de cirurgia cardíaca para remoção da válvula infectada ou do device infectado, enfim, e colocação de uma válvula cardíaca prostética, por exemplo. Isso, em geral, acontece quando a gente tem uma resposta pobre ao tratamento medicamentoso ou quando a gente tem uma endocardite com uma vegetação muito grande. Então, como a gente falou antes, as endocardites fúngicas, isso é um pouco mais comum, mas pode acontecer também nas endocardites por bactérias, e é um tratamento disponível. Além disso, aquele paciente que teve endocardite uma vez, ele está sob risco de recorrência. Lembra quando a gente olhou ali os fatores de risco para endocardite, um deles era ter endocardite previamente. Então, pacientes com endocardite prévia, eles sempre vão ter uma taxa de recorrência que pode acontecer. Falando mais especificamente do tratamento medicamentoso, né, quando a gente tem a endocardite aguda, a gente vai direcionar o nosso tratamento para Streptococcus, Staphylococcus e Enterococo. E esses aqui são os dois esquemas de antibióticos mais utilizados. A gente vai poder utilizar a oxacilina, que é um beta-lactâmico, mais a gentamicina, que é um aminoglicosídeo. Aqui a gente tem um exemplo, possivelmente, de uma associação de antibióticos onde a gente tem um ganho em tempo de tratamento, né? Então, associar a gentamicina à oxacilina, possivelmente a gente consegue diminuir o tempo de tratamento para 4, 6 semanas. E quando a gente tem suspeita de um estáfilo resistente à meticilina, onde a oxacilina não vai funcionar, a gente pode trocar a oxacilina por vancomicina. Então, quando a gente tem um MARSA, a gente vai poder fazer essa associação. A subaguda a gente vai direcionar mais para Streptococcus e Enterococcus, porque em geral o estáfilo ele faz endocardite aguda. E aí a gente pode usar penicilina, mas gentamicina, por exemplo, ou mesmo oxacilina e gentamicina também funcionaria. Tá? Mas aqui a gente estaria diminuindo o espectro do nosso tratamento. Isso aqui a gente está falando de tratamento empírico. Tá? Quando a gente tiver a identificação do germe, obviamente a gente vai poder direcionar o tratamento para aquele germe que a gente tiver identificado, baseado no antibiograma que a gente vai ter. E se vocês olharem com calma os critérios de Duke, um dos critérios é o crescimento de germe na hemocultura, o que acontece muitas vezes nos pacientes com endocardite, porque se a gente imaginar que o paciente fez uma bacteremia e tem uma infecção que está disseminada, porque ele tem uma infecção que a endocardite ela é uma infecção que ela já começa disseminada, pois ela é uma infecção no sangue do paciente, ele teve que ter bacteremia, teve que fazer uma vegetação no coração, normalmente as hemoculturas elas crescem, especialmente quando a gente consegue coletar elas antes de iniciar o antibiótico. Então aqui a cultura do sangue é super importante. Em relação à profilaxia, tá, a gente vai ter algumas bases que a gente vai seguir. A endocardite é uma das infecções que a gente pode fazer profilaxia, onde existe indicação de profilaxia. E aí a gente vai ter que selecionar aqueles pacientes que devem fazer profilaxia, e isso é super importante para a gente não ficar utilizando antibióticos sem necessidade. Tá? Então, a base teórica da profilaxia na endocardite é o paciente ter um risco de bacteremia, ter um risco de endocardite e ter uma intervenção que seja eficaz, que no caso vai ser usar antibiótico. Se a gente for olhar para isso, assim, o risco de bacteremia, ele existe, especialmente quando a gente mexe na boca, quando a gente tem um monte de bactéria ali, especialmente esses gram-positivos que causam endocardite. E isso tem a ver com o tipo de procedimento que a gente for fazer na boca. Se vocês olharem com calma para esse slide aqui, vocês vão ver que quando a gente mexe em gengiva, especialmente, ou quando a gente tira dentes, que a gente mexe de maneira mais substancial, esse risco aumenta. Quando a gente vai, por exemplo, escovar os dentes, a gente já tem um risco de bacteremia. Então, a gente faz a bacteremia praticamente todos os dias. Em relação à eficácia da intervenção, ou seja, a eficácia do antibiótico, a gente vai ver que existem diversos estudos, né, que já mostraram que usar antibiótico em endocardite pode melhorar ou diminuir a chance de endocardite, mas a gente não tem nenhum ensaio clínico randomizado sobre isso. O que a gente tem são diversos estudos observacionais, e a gente sabe que o uso de antibiótico ele pode prevenir, mas provavelmente ele previne uma parcela muito pequena dos casos de endocardite. E se tem até uma sugestão de possível causalidade reversa. Vamos olhar para um desses estudos, né, que talvez seja um dos maiores deles, que é um estudo francês, onde ele olhou retrospectivamente, observacionalmente, todos os casos de endocardite na França. Tá? Então foram 1.370 casos.
Desses, 37 eles foram relacionados ao procedimento onde não foi realizada profilaxia. Eles viram que uma parcela muito pequena da população tinha alguma daquelas condições cardíacas que predispunham a endocardite. Então, eles chegaram à conclusão que o risco da pessoa desenvolver endocardite é muito pequena. E ele, claro, aumenta quando a pessoa tem uma prótese valvar cardíaca e não faz profilaxia, mas veja, mesmo assim é de 1 para 11 mil, um risco baixo. Né? E quando a pessoa não tem prótese, não faz profilaxia, esse risco ainda é mais baixo, e quando faz profilaxia, esse risco diminui. Então é meio aquela história do nada para lugar nenhum. Assim, a gente está fazendo um tratamento, a gente sabe que diminui a chance de endocardite, mas a gente tem que selecionar bem o grupo de pacientes que vai receber. E é por isso que as recomendações elas variam um pouco, tá? Tem alguns países europeus que não usam, não recomendam profilaxia. Nos Estados Unidos e no Brasil em geral a gente recomenda e de maneira assim muito simplificada, o que a gente tem que perceber é o seguinte: quem deve receber profilaxia para endocardite? Pacientes que têm uma doença cardíaca de risco, ou seja, paciente que faz trombo. Então aqui risco de doença cardíaca, isso as pessoas confundem muitas vezes. Não é a doença cardíaca, cardiopatia isquêmica, é a doença cardíaca estrutural que faz trombo, que é uma das coisas que a gente tem que ter para ter endocardite. E um procedimento dentário que tenha risco também de fazer bacteremia, ou um risco maior de fazer bacteremia, que em geral é definido como manipulação de tecido gengival, periapical, perfuração na mucosa, então tem que ser um procedimento dentário maior. E aí, se a gente for olhar o que a gente tem de recomendações hoje, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, é isso aqui. O paciente tem que ter uma prótese valvar, história prévia de endocardite, cardiopatia congênita não reparada, cardiopatia congênita reparada, mas com refluxo, cardiopatia congênita reparada com device ou transplantado cardíaco com valpatia, ou seja, condições que fazem trombo, para poder ter a infecção do trombo. E depois disso, né, quando o paciente já tem essa condição, ele tem que se submeter a um procedimento que envolve manipulação de gengiva, região periodontal, perfuração da mucosa. Então, como a gente viu ali, então, tem que ter o paciente de risco e a condição que ele vai fazer de risco também, a cirurgia de risco. Quando não se faz, tá? Em várias coisas não se faz. Eu vou só chamar a atenção para essa aqui, ó. Deixa eu ver a colocação, ajuste. Então, paciente, qualquer coisa que não mexa em mucosa, a gente não faz. Paciente cardiopata isquêmico, a gente não faz também. Olhando para a recomendação da ESC, que é a Sociedade Europeia, mais ou menos a mesma coisa. Tá? Vocês vão ver que elas são muito parecidas. Se fazem pacientes de alto risco. Pacientes de alto risco são aqueles que têm o trombo e que vão fazer um procedimento de alto risco também. Então tem que ter as duas coisas. Ó. Mais ou menos a mesma coisa que está escrito ali na Sociedade Brasileira de Cardiologia. Quando não fazer, tá? Então, quando o paciente tem todas essas condições aqui, apesar de ele ter doenças cardíacas, ele não tem uma doença cardíaca que causa trombo. Então, ele não precisa fazer profilaxia para endocardite. Tá? Hipertensão arterial sistêmica, cardiopatia isquêmica, isso que as pessoas confundem muito. Tá? Acham que paciente de alto risco cardíaco é paciente de alto risco para doença cardiovascular isquêmica, que é o que normalmente a gente fala, mas não é o que a gente está falando aqui. A profilaxia a gente faz também com antimicrobianos. Vejam que são também, na maioria das vezes, beta-lactâmicos, né? Então a gente não sai muito do que a gente estava pensando antes. Por quê? Porque a gente vai fazer. A ideia da profilaxia é que o paciente não faça bacteremia, porque a condição cardíaca ele vai ter de qualquer jeito. Né? Isso a gente não vai mudar. A gente não vai reoperar uma válvula cardíaca antes do paciente fazer um procedimento dentário para ele não ter endocardite, né? Porque não faz sentido, um procedimento é muito maior que o outro. Então, a gente vai usar antibiótico na tentativa de que no momento que o paciente esteja fazendo a bacteremia, esse antibiótico esteja com a sua concentração sérica máxima e com isso iniba a bacteremia e aquela bactéria não seja capaz de infectar o trombo que possivelmente esse paciente tem. Então, o padrão é a amoxicilina, 2 gramas, via oral, 1 hora antes do procedimento. Por que 1 hora antes do procedimento? Porque é o tempo que se estima de absorção do antibiótico. É uma dose única, então para endocardite essa aqui é a dose. Se o profissional dentista lá prescrever mais tempo, ele não está fazendo profilaxia para endocardite, talvez ele esteja fazendo profilaxia para infecção do local ali onde ele está fazendo a cirurgia ou o procedimento dele, né? Mas para endocardite é uma dose única. A gente pode também usar cefalexina, pode usar clinda, naqueles pacientes alérgicos a beta-lactâmicos ou a penicilinas.
A gente pode usar a claritromicina ou a azitromicina, mas vejam que é tudo igual, ó. É tudo dose única, 1 hora antes, uma dose às vezes um pouco mais alta do que habitual, mas essas são as doses da profilaxia para endocardite. Idealmente tem que ter um intervalo de uma semana entre um atendimento e o outro, se a gente for fazer múltiplos atendimentos, no máximo 2 por mês, para também diminuir essa chance. Também são profilaxias para endocardite, que daí não são medicamentos. E uma coisa importante a gente finalizar aqui a aula é que, apesar dessas diretrizes diferentes, discordando, até concordando na maioria das vezes sobre a profilaxia, tem um ponto que elas sempre concordam, que o foco da profilaxia deve ser na saúde bucal e não necessariamente no uso de antibiótico antes de procedimentos. Então, de uma maneira populacional, uma população que tem uma saúde bucal melhor, ela vai acabar tendo menos endocardite. Certo, pessoal? Então aqui a gente termina essa aula introdutória, espero que tenha sido útil, e a gente continua na aula presencial discutindo nossos casos clínicos, a gente vai conseguir abordar alguns outros pontos que a gente não abordou aqui. Muito obrigado.